55. Coisas invisíveis é o tema da lição. Paulo, carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 20. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se estendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas. Então ele está mostrando assim Por que as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se estende e claramente se veem pelas coisas que estão criadas. Ou seja, a gente vai ver o poder de Deus, essa manifestação de Deus em tudo que está criado. E sempre foi assim, invisível aos nossos olhos. Vamos lá. Vamos ler, depois comentamos. O espetáculo da criação universal é mais forte de todas as manifestações contra o materialismo negativista, filho da ignorância ou da insensatez. São as coisas criadas que falam mais justamente da natureza invisível, onde a atividade que se desdobre sem base é uma pergunta. Onde existe isso? Toda forma inteligente nasceu de uma disposição inteligente. O homem conhece apenas as causas de suas realizações transitórias, ignorando, contudo, os motivos complexos de cada ângulo do caminho. A paisagem exterior que lhe afeta o sensório é uma parte minúscula do acervo de criações divinas que lhe sustentam o habitat, condicionado às suas possibilidades de aproveitamento. O olho humano não verá além do limite de sua capacidade de suportação. A criatura conviverá com os seres de que necessita no trabalho de elevação e receberá ambiente adequado aos seus imperativos de aperfeiçoamento e progresso. Mas que ninguém resuma a expressão vital da esfera em que respira no que os dedos mortais são suscetíveis de apalpar. Os objetos visíveis no campo de formas efêmeras constituem breve e transitória resultante das forças invisíveis no plano eterno. Cumpre os deveres que te cabem e receberás os direitos que te esperam. Faze corretamente o que te pede o dia de hoje e não precisarás repetir a experiência amanhã. Então, coisas invisíveis. Nós não imaginamos como estamos cercados de fenômenos invisíveis à nossa volta. Aliás, o que os nossos olhos veem não dá 0,1% de tudo que nos rodeia ao mesmo tempo e que nós não enxergamos. A começar por algo que a ciência já comprovou, que são as bactérias e os vírus e muitos outros, o magnetismo, outras forças que dá da própria natureza. Então, mas nós estamos arrodeados de muito mais fenômenos invisíveis. E aí Paulo, em carta aos Romanos, diz assim: porque as suas coisas, as coisas de Deus, invisíveis, desde a criação do mundo, sempre foi, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se estende e claramente se veem pelas coisas que estão criadas. Ele está falando assim, se você quer ver Deus com os olhos da carne, olhe as coisas que têm sido criadas sem o homem colocar a mão. Tudo foi Deus quem criou. E é assim que sempre foi desde a criação do mundo até hoje. Segundo Paulo, a divindade de Deus se estende a tudo isso aí. Então vamos lá. O espetáculo da criação universal é a mais forte de todas as manifestações contra o materialismo negativista, filho da ignorância ou da insensatez. Muitas vezes o negativismo
né, ele se cria, se forma e se estabiliza pela falta de conhecimento, pela ignorância das leis de Deus, pela ignorância dos ensinamentos de Jesus, porque um não contradiz o outro de forma alguma. Tudo que a ciência descobriu, descobre e vai descobrir, em momento algum põe em xeque a existência de Deus. Pelo contrário, só demonstra o quão é perfeito a criação, o quão é perfeito o Criador do que a ciência descobre. Quanto mais a ciência entende, descobre um fenômeno, uma lei, e percebe que aquela lei é imprescindível para o equilíbrio do seu habitat, do seu mundo, do seu planeta, do seu universo, e que aquela lei não poderia ser nem um pouquinho exagerada para cima ou faltar um pouquinho para baixo, nós vamos entendendo que quem criou essa lei, e já que é uma lei, ela tem que ser criada, né? A regra tem que ser criada, é alguém muito inteligente. Ou a insensatez porque muitas vezes há uma negação por negar. Porque, pensem bem, se eu nego Deus, eu me despreocupo de ter que estudar, procurar saber quais são as leis, qual é o meu papel em relação a Deus, né? Enfim, eu acabo me libertando de uma série de compromissos com o nosso Criador, uma vez que eu nego dizendo que Ele não existe. Então eu posso viver minha vida como eu quero, sem dar satisfação a ninguém. Enquanto que, ao contrário, eu vou ter que não só reconhecê-lo, que existe, como estou submisso a ele, às suas leis. Então eu tenho que saber quais são as leis, e aí eu vou iniciar um estudo que nunca mais vai terminar. Um aprendizado eterno de evolução. Então, é até, digamos assim, preguiçoso da nossa parte, né? Cômodo dizer, não acredito em Deus. Assim eu acredito que eu não preciso me preocupar com absolutamente nada desse tipo de coisa. Aí vem um fenômeno muito natural na nossa vida, sempre existiu, a morte. Aí é que eu encontro com a verdadeira realidade, e aí então eu começo a me preocupar com aquilo que vai se descortinar à minha frente. Bom, e ele também fala aqui nesse parágrafo que o espetáculo da criação universal é a mais forte de todas as manifestações. É porque hoje a gente sabe que tudo que existe no universo não fomos nós que fizemos. Nós já chegamos, já existia, vamos morrer, vai continuar existindo. E sempre será assim. Tá? Então, para quem está em dúvida, para quem já está na cabeça dele a certeza de que Deus não existe, continue assim, que a própria vida vai lhe mostrar. Mas para aquele que está em dúvida se Deus existe, Deus não existe, realmente observe os fenômenos com esse olhar de que não foi o homem quem criou tudo o que já existia antes de você. Aliás, as criações nossas humanas, elas têm até uma data de validade, né? Então, o planeta Terra não foi criado pelo ser humano. Tá bom? Então, pensem assim. Se o que existe que não foi criado pelo homem e que o homem hoje luta, estuda, pesquisa para entender, quem criou? E aí já começa você a abrir seu pensamento, seu coração, a aceitar que existem inteligências maiores que a nossa. Olha, só diz assim, abrir o coração para aceitar que existem inteligências maiores. Mas a partir do momento que você aceitar que existe uma inteligência maior, que é sua, já está ótimo. Né? Porque a hora que você entender essa inteligência, você vai ver que existe algo maior que é ele, porque ainda não é ele quem fez. E aí vai indo, você não para mais. Então vamos lá.
São as coisas criadas, continuando o próximo parágrafo, que falam mais justamente da natureza invisíveis. Porque no campo da matéria, tudo que ocorre, tudo que se realiza, aconteceu antes no campo invisível. Então tudo que a gente está vendo na natureza são forças invisíveis, atômicas, forças invisíveis de vida, bactérias, vírus, forças invisíveis não só de seres, né? Forças invisíveis de tudo. Atmosfera, gravidade, energia, e que nós não estamos vendo, mas nem por isso elas deixam de agir e gerar o fenômeno da matéria que nós estamos vendo. Aí ele diz assim, continua. Ele está fazendo uma pergunta. Onde há atividade que se desdobre sem base? Ele está perguntando assim, em que lugar existe algo se manifestando a uma atividade, a um acontecimento sem nenhuma base, sem um intento, sem nenhum projeto ou criação, sem um porquê? É isso aí, sem a base sem um porquê. Tudo tem um porquê. Que seja um porquê errado e que gerou determinada situação, mas tem um porquê. Que seja um porquê certo dentro da lei, mas é o porquê. Que seja a falta da preparação de algo, esse é o porquê. Falta de preparação de algo. Então tudo tem um porquê, é isso que ele está dizendo. E aí diz assim, toda forma inteligente nasceu de uma disposição inteligente. Agora está dizendo, olha, esse porquê que gerou-se tudo, esses fenômenos, que não tudo tem um porquê que está acontecendo, tem uma causa, essa causa de tudo que a gente está vendo de matéria que nós não criamos e que já está criada, está se criando cada vez mais, ela é inteligente. Então nasceu de uma disposição inteligente. No Livro dos Espíritos a gente vê essa clareza de evolução do pensamento de Kardec, conversando com os espíritos, ele vai evoluindo esse pensamento, para que a gente vai pensando assim, é mesmo, não dá para imaginar que todas essas leis que existem no universo, e que nós nem conhecemos nem 1% delas, mal e mal do nosso planeta, aconteceu porque explodiu um Big Bang, um átomo, e que até agora já está já estão se avaliando, parece-me que não é da explosão mais do átomo, né? Já não é, o Big Bang hoje não é a teoria mais forte apresentada, né, pela ciência. Então a gente vê que a ciência está tentando se entender, se compreender e tudo mais, tá? Mas é uma teoria ainda que está aceita. A gente vê que vem uma descoberta, aí isso pulveriza a humanidade. Daqui a pouco uma outra descoberta modifica aquela visão, leva um tempo para modificar. Geralmente a geração que aprendeu errado vai morrer assim. É poucos que se modificam, ou que se atualizam. E aí vem uma nova e assim vai indo. Então é natural isso acontecer. Toda forma inteligente nasceu de uma disposição inteligente. Acredite, se você vê uma obra, seja um quadro, seja um automóvel, isso é um exemplo do próprio Livro do Espírito, e ver aquela obra e falar que aquele carro tem uma mecânica fantástica, você subentende que o mecânico que fez aquele motor daquele carro é um cara genioso. Se você vê uma obra, um quadro pintado, lindíssimo, você entende, subentende, pensa que o pintor é um cara, é um gênio. Se você vê um cálculo de matemática, você vai imaginar que esse cálculo vem de um gênio. Uma obra da engenharia, da arquitetura, você vai olhar e falar, nossa, quem fez, quem projetou, quem calculou, isso é fantástico. Você admira o Criador pela obra. Então, por que nós não podemos admirar Deus pelas obras que Ele criou? Que não foi nós que criamos.
ali nós já vamos começar a nascer o nosso pensamento, que aquele que está fazendo o que nossos olhos já conseguem contemplar, não o que nossos olhos não contemplam, porque aqui está bem claro, não é para contemplar mesmo, no momento. Então, o que os nossos olhos já contemplam, já é para trazer para nós o raciocínio, puxa, quem fez isso? Sem nos consultar, sem pedir nossa colaboração, e continua fazendo, é alguém extremamente inteligente. E aí diz assim, o homem conhece apenas as causas de suas realizações transitórias. Só a causa. A gente hoje descobre as leis, aí vai em cima dela, as leis têm que ser descobertas. Eu tenho que observar um acontecimento, depois eu tenho que ir lá atrás, estudar, pesquisar, fazer experiências, e aí então eu vou entender o fenômeno que está gerando aquela lei, e aí então eu vou entender. Cadê? O homem conhece apenas a causa daquele fenômeno que nós chamamos de lei, né? Então eu vejo que tudo começa a cair, vai para o centro do universo, por mais que eu jogue para cima ele volta. Então tem alguma coisa que é estranha. Por que tudo tem que cair e nada pode subir? Começo a fazer isso, começo a observar, começo a descobrir a velocidade da aceleração, a massa, aí vou descobrir que existe uma força da gravidade. Então, veja, os fenômenos que não são inteligentes, mas acontecem de uma maneira inteligente. Por que eles acontecem de uma maneira inteligente e não são inteligentes? Porque eles mesmos não produzem inteligência alguma. Mas eles acontecem de uma maneira inteligente, porque se você alterar a gravidade em qualquer 1 grau para cima, 1 grau para baixo, você altera todo o sistema do planeta Terra. Então ela tem que ser exatamente o que ele é, essa força gravitacional. Tá certo? E quando nós vamos perceber o que nós chamamos de sistema, nós vamos perceber que o que mais existe hoje, fácil de detectar, entre um planeta e outro que nós já conhecemos, são essas variáveis: temperatura, umidade, gravidade, tudo isso dá um outro tipo de planeta. E que qualquer lugar que nós acharmos com os mesmos itens que determina um sistema planetário, é igualzinho à Terra, vai ser igualzinho o planeta, vai ser igual à Terra. São esses índices que determinam. Então, até porque a vida inteira nesse planeta, todas as formas de vida, está totalmente dependente, regulável com a força criadora de cada que interage com essas forças que existem na Terra. Por exemplo, eu não tenho condição alguma de criar um ser no planeta Terra que não sobreviva a uma determinada gravidade, que é a gravidade da Terra, que não consiga sobreviver a uma determinada temperatura, pressão atmosférica, mesmo que elas variam. Por exemplo, lá no fundo do oceano, até na altura, por exemplo, das nuvens, existe uma variação de algumas pressões, da pressão atmosférica, mas essa variação, o ser que existir na Terra tem que submeter a uma dessas. Então você vê que tudo é codificado. Eu diria assim, existe um código, eu vou colocar aqui, existe um código genético para a criação da vida no planeta Terra. É o primeiro código, o código macro. Tá? A criatura tem que estar dentro desses índices que avaliam a sobrevivência da espécie, seja qual for. Dali em diante vem os códigos genéticos que existem. Senão não tem como. Vamos entender uma coisa antes de avançarmos aqui, o que eu estou falando. Eu vou para a Lua. Eu sei que a Lua tem gravidade diferente, luminosidade diferente, pressão diferente. Eu não posso ir lá. Pegar esse corpo aqui e ir direto para lá. Não sobrevive. Olha o que mudou. Terra e Terra. A Lua também tem só Terra. Terra mesmo. Planeta. Mudou. Então o que o homem, percebendo isso, ele falou: eu preciso de uma cápsula que cria as variáveis que o planeta Terra tem.
Pronto, aí criou. Bom, então ele criou o automóvel, o mecanismo que locomove essa espaçonave. Chega lá, o ser humano não pode sair dali e entrar na Lua. Ar, oxigênio, gás carbônico e uma série de coisas, não pode. Então ele pensou, eu tenho que criar uma roupa que eu coloco o homem dentro dessa roupa e que essa roupa cria o mais próximo ambiente da Terra. E quais são aquilo que é imprescindível para a vida dos seres humanos na Terra? Ar, oxigênio, não é isso? Peso, um dos pesos, senão ele vai flutuar o tempo todo para ele ficar condicionado ao chão, porque na Lua não tem gravidade. Umidade, a roupa proporciona para ele umidade. Filtro de energia do Sol, porque a Lua é mais próximo do Sol e não tem toda a atmosfera protetora da luz do Sol. Então, veja, o homem estudou tudo isso para ele poder falar, eu vou criar uma roupa em que essa pessoa vai entrar dentro dessa roupa, vai o ovo, olha, eu vou brincar um pouquinho para a gente pensar. O homem criou o ovo, que é exatamente parecido com o planeta Terra, pequenininho. Dentro dele ele botou um pintinho, exatamente como uma roupinha aqui dentro vestida. O ovo chega na Lua, abre, sai o pintinho dentro da casquinha, da roupinha dele de pintinho, que é nós, seres humanos, ali dentro andando. Você vê que o que existe de diferença não é só a distância. Todos esses índices que determina o ecossistema de um planeta, ele extremamente, diretamente ligados à nossa vida. Não pode ser assim. E aí, então, como nós podemos falar filosoficamente? Eu tenho hoje um espírito que ele está numa frequência energética, nós vamos aprofundar um pouquinho, ó. Esse espírito não é matéria, ele possui uma matéria quintessenciada, mas não é uma matéria da nossa quarta dimensão. Então ele vai o quê? Mas ele precisa vir. Então criaram uma roupinha para ele. Vamos criar uma roupinha para esse espírito. Como que é essa roupinha que você vai criar para ele? Que nem a roupa do astronauta, que fica em volta dele. Vamos criar essa roupinha para ele. Só que, se eu criar essa roupa, como que ele vai vir para o mundo? Não tem jeito, né? Então ele precisa agora mergulhar onde? Ele vai para uma nave. O ventre materno. Na nave, primeiro ele entra no ovo. Ali ele cria todas as condições. Porque no ovo, que é a cápsula, que é o ventre da mulher, ele vai receber o sangue, os nutrientes, receber geneticamente as moléculas, os átomos que ele precisa para criar a roupa de astronauta dele. Porque ele é um espírito, é uma energia. Se ele nascer, se ele vier ao mundo, ninguém vai vê-lo. E aí tem as condições para que ele não venha direto habitando um corpo. Isso daria até um susto para nós. Então ele vai nascer um nenezinho, não sabe nada, vai aprender como é que anda, porque ele vai ter um outro corpo, é uma roupa nova, ele tem que aprender como que ele movimenta naquele corpo, como que ele come, quais são os efeitos, os estímulos do corpo que ele vai receber. E esse corpo, essa roupa de astronauta do espírito que Deus nos dá, é mais sofisticada que a nossa, porque a nossa a gente veste para descer, para ir para a Lua, mas ela não começa no bebê. Ela não é nossa. Qualquer um pode usar. Não. Essa roupinha de astronauta que nós estamos usando, que é o nosso corpo, é nossa. Nasceu, nós criamos. Veio da parte de tudo que é da nossa mãe e toda a matéria deste mundo aqui, ó. Foi criada com todos os elementos necessários deste planeta. Só que tem uma coisa. Quando você morrer, que voltar para o mundo espiritual, você não pode levar ela, porque ela não tem utilidade para nada. É por isso que você joga a roupa no caixão, vai para o cemitério e volta como você veio. Consciência apenas. Espírito.
Por isso que a gente teve que transitar todo por essa história, para que a gente entender assim, no sentido figurado. Agora entendi, meu corpo é a roupa de astronauta do meu espírito. Exatamente isso. Sem essa roupa você não conseguiria respirar, você não conseguiria viver neste planeta. E se vivesse neste planeta, você sofreria influências das leis deste planeta, e aí atrapalharia mais ainda a sua evolução. Sério, sim. Se você ficar muito tempo, como os espíritos inferiores muitas vezes ficam, sugando, influenciando a vida dos outros, a raiva, o ódio, a vingança, eles estão, na verdade, vivendo dentro de uma contagem de tempo do nosso planeta. Isso significa que eles estão também se autodestruindo. Um corpo que não deveria estar numa convivência conosco no nível material. Então, vamos agora imaginar uma coisa. Já pararam para pensar que um espírito morreu? E ele, preso no mundo material, ele era um rei no Egito. E aí ele morreu. E ele não acreditava na vida após a morte, então ele acha que ele está vivo, porque ele está se sentindo e tudo mais, e então ele acredita que é um rei no Egito. O tempo não passa para ele, porque ele acredita. Quando a gente acredita e quer ver uma coisa, a gente quer. Então ele fica preso dentro daquele processo do Egito, nos acontecimentos do Egito, na energia da contagem do tempo do nosso planeta no Egito. O que vai acontecendo com ele? O corpo dele vai decompondo. Toda a natureza dele humana vai começar a decompor como resultado da influência do tempo na Terra, na força do perispírito. Ou seja, esse espírito vai começar a se desmanchar, vai ficar cadavérico cada vez mais. Ele não vai conseguir manter a mesma composição plástica do perispírito dele, porque esse perispírito de 1000 anos atrás, convivendo na nossa psicosfera diária, modifica. Então, o que vai além, pare para pensar agora, como ele vai modificar? O que vai além da máxima velhice humana. É isso que ele vai se transformar. Olha Emmanuel, que envelheceu um tempo em convívio com Chico Xavier, porque estava na nossa dimensão de tempo para estabelecer os contatos, então ele sofreu algumas influências do tempo. Sim. Pensemos que todas as leis se interagem, e que não é que uma maltrata a outra, é que cada local, cada momento, nós temos um tempo de contagem e temos prós e contras. Esse prós a lei garante, o contra a lei garante também. É que como é contra, a gente não gosta, a gente fala que é o castigo de Deus. Não tem nada a ver com o castigo de Deus, é consequência. Basta que o espírito, uma vez não estando mais na matéria daquele planeta, não deva conviver no planeta e seguir sua vida no mundo espiritual. Mas se ele teima, ou por ignorância, ou por mau hábito, ou por vingança, ou por ódio, por vício, o prende no planeta Terra, então ele vai sofrer as consequências da degradação de tudo que existe no planeta, inclusive o perispírito dele. Acontecimento, ignorando contudo os motivos complexos de cada ângulo do caminho. Aqui ele está falando, quando ele fala esses motivos complexos, são as inúmeras possibilidades, as variações e tudo que nós nem imaginamos. Não imaginamos. A gente fala de uma maneira simples, mas existe uma complexidade gigante, tá? Muito grande. A paisagem exterior que lhe afeta o sensório é uma parte minúscula do acervo de criações divinas. O que nós estamos enxergando não é nada que lhe sustentam o habitat. Por quê? Porque existem formas, cores, coisas que a gente nunca viu.
são em outros planetas, em outras instâncias, né? Então, e no mundo espiritual, é muito pobre da nossa parte acreditar que se eu pudesse sair viajando pelo mundo, por exemplo, se eu pudesse receber vídeos do mundo inteiro sobre tudo que existisse nesse mundo, locais, fora dos oceanos, no ar, na terra, nos mares, na profundeza, tudo, eu seria uma pessoa que conheceria todas as formas de vida. Só da Terra. Fora da Terra é outro planeta, às vezes maior que a Terra, mais antigo que a Terra, que tem muito mais formas de vida do que o planeta Terra e que nenhuma delas ainda eu conheci. Então, é uma coisa que eu digo para as pessoas, que todas as vezes que a gente quer, que pensa que a gente pode conhecer coisas, viajando, tirando foto, filmando, fotografando, é uma maneira material de fazer isso. É uma maneira, porque até a nossa memória terrena, o nosso cérebro ainda é muito simples para guardar essas lembranças. Desde que eu me lembro aqui, a gente começou, por exemplo, aguardando música em disco vinil, fitas, cassete. Depois veio o videocassete, a gente guardava as imagens em videocassete. Depois veio o CD. Nossa, os CDs, pelo amor de Deus, todo mundo falou assim, Jesus, é tudo que nós vamos conseguir. Aí já guardava as imagens, tudo, em alta resolução, o som em alta resolução. Ah, que maravilha que era. Depois veio os pendrives, os HD, meu Deus, é isso aí, tudo mais. Nenhum deles equipara a sua memória. Nenhum deles equipara. Nenhum deles. Uma lembrança sua, você não consegue guardar em um dos melhores e mais sofisticados dispositivos de memória que o homem criou. Porque você não consegue guardar ali emoção. Então, enquanto você vê uma imagem, uma foto, o que eu estou querendo falar para vocês é para que a gente entenda assim, você olha uma foto que você tirou há 10 anos atrás, quando você foi lá nos Estados Unidos, em Nova York. E aí você tirou aquela foto, pega a foto. Você já não lembra metade do que aconteceu quando, pela foto, você não... Aí você faz um esforço pela foto, papel que guardou uma imagem de uma fotografia. Nem você é o mesmo depois de tanto tempo. É que isso aqui era eu quando era jovem. Não é nem você mais. Mas o que você vai fazer? Por isso que muitas pessoas descobrindo isso fazem assim, ó, pega a foto, já até nem olha mais para a foto. Sabe por quê? Porque ele sabe que se ele fechar os olhos e lembrar, é muito melhor do que a foto. É muito melhor do que a foto. Que nenhuma daquelas fotos não significam nada. Depois de um certo tempo, só o que significa o que está guardado aqui dentro. A foto já não significa mais. Não tem mais uma relação da realidade. Não é... as aparências não são iguais. E nem a cidade e o local, se ele voltar lá agora, não é mais o mesmo. Ele já não vai nem saber onde que foi. É porque na época aqui tinha uma... Já não tem mais. Aqui havia já não é mais. Aqui tinha um edifício, já destruíram, é um parque. Aqui era um parque, já construíram um edifício. Tudo muda. Então, o melhor lugar que ainda nós criamos as nossas lembranças é na nossa alma, no nosso pensamento, não no cérebro. E aí, nem o cérebro é tão bom assim. E aí nós vamos dizer assim, ó, a paisagem exterior que lhe afeta o sensório
é uma parte minúscula do acervo das criações divinas que lhe sustentam o habitat. Então essa pequena paisagem que afeta os nossos olhos, que é o nosso sensório, é uma pequena parte, condicionada às suas possibilidades de aproveitamento. Deus é tão perfeito que o homem fez assim, ó, que fez assim ao homem. Os nossos olhos enxergam muito pouco. Hoje nós sabemos que, através dos meios eletrônicos, nós sabemos que tudo é onda. Tudo é onda. A luz é uma onda. Tem luz que a gente enxerga, tem luz que a gente não enxerga. A luz infravermelha, a gente não enxerga. Mas é luz, é uma onda, está numa frequência. Mas o olho humano só capta uma faixa de frequência, como a audição só capta uma faixa de frequência. Mas existe um monte de ondas, infrassom. Tá bom? Bom, e por que os nossos olhos só pegam essa faixa? Porque só essa faixa é que nos sintoniza nesse mundo. Olha que interessante. Faz eu ver, acreditar e viver neste mundo. Se eu enxergar muito além da minha faixa, por exemplo, através da mediunidade, imagine um médico que enxergue 24 horas o espírito. Como ele ia viver a vida dele nesse mundo? Ia parecer um doido. Não é possível. Então até a mediunidade, ela tem momentos de acontecimento, para que não interfira tanto na vida do médium. Tá certo? Então, aqui ele está dizendo bem claro, olha, dentro das nossas possibilidades de aproveitamento. Enxergar mais do que isso não te aproveita em nada. Não te ajudaria em nada. E aí diz assim, o olho humano não verá além do limite da sua capacidade de suportação. Então pronto, acabou. Não vai. Esse olho não. Agora vamos dizer que eu abro a minha mediunidade, eu tenho uma mediunidade de evidência, eu posso enxergar, mas não é com olho humano. Tá bom? Eu posso um dia criar uma lente, um aparelho que consiga ver os espíritos. Ah, tá, mas aí o aparelho vê o espírito que você fotografa, vamos supor, se ela cria uma coisa, e aí você vai ver o que o aparelho reproduziu, na sua capacidade de enxergar. Mas o olho humano não. Esse nosso olho não. Tá certo? A criatura... Mas por que Deus fez isso? Calma lá. Mas por que Deus fez isso? Seja bem-vindo, Josefina. Mas por que Deus fez isso? Para que nós pudéssemos ficar restritos em ver as coisas que nos servem para a nossa evolução. O que não nos serve, não serve. Para a nossa evolução de convívio diário. Vamos entender bem. Porque eu não vejo a bactéria e o vírus, mas o homem desenvolveu o microscópio e ele vê aquilo ali. Ele nunca vai ver com os olhos sem um microscópio, mas com o microscópio ele vê. Então, agora você imagina se o homem visse, todos nós estivéssemos agora, a partir de agora, enxergando vírus e bactéria, não conseguia andar. Nós não íamos enxergar nada. Se nós enxergássemos o ar, as moléculas de ar, nós seríamos cegos. Ia ficar tudo branco. É como uma neblina fortíssima. Nossa, não íamos ver nada. Então, o olho humano filtrou. Você vê como há uma perfeição. Nossos olhos só enxergam aquilo que a gente pode lidar com ele. Mas nem por isso deixa de existir. O que muitos materialistas acreditam que não existe porque ele não vê. Então o olho humano não verá além do limite da sua capacidade de suportação. A criatura conviverá com seres de que necessita no trabalho de elevação e receberá ambiente adequado aos seus imperativos de aperfeiçoamento e progresso.
Bom, está falando bem claro. A criatura conviverá com os seres que necessita no trabalho. No trabalho de elevação. Então, todos que estão te cercando, que nós chamamos de família, depois tem os amigos, tem a religião, tem o trabalho, todas as pessoas, essas pessoas a gente necessita para nosso trabalho de evolução. Essas convivências, para evoluirmos. Né? Aprender a perdoar, aprender a aceitar, aprender a compreender, a entender, a nos entender, enfim. Depois ele fala também, não são as pessoas, receberá um ambiente adequado aos seus imperativos de aperfeiçoamento e progresso. Então o ambiente, ou seja, o país que você reencarna, o estado que você reencarna, a cidade que você reencarna, o lar que você reencarna, onde geograficamente ele está no planeta, se é num lugar de gelo, se é num lugar de 40 graus como Cuiabá, se é num lugar bonito, se é num lugar feio, se é uma casa bonita, se é um lugar onde tem chão batido, que é só feito de tábua, tudo isso aí é o imperativo do aperfeiçoamento e progresso. Mas, aí ele está dizendo assim, que ninguém resuma a expressão vital da esfera em que respira no que os dedos mortais são susceptíveis de palpar. Daí você pensar, porque você nasceu num lugar lá no Polo Norte, frio, gelado, tudo branco a maior parte do tempo, que o sol some 6 meses do ano e volta, e você pensar que todo o planeta e todo o universo é assim, aí ele está falando, olha, não, que ninguém resuma, que ninguém pense que é assim a expressão vital da esfera. Não é assim, é só naquele pedaço. Então tudo que nós vemos na Terra só é assim na Terra, não significa que o universo inteiro é. Como nós estávamos dizendo, a gravidade não é igual, a temperatura não é igual, a quantidade de oxigênio na Terra não é igual, nos outros planetas, é assim. Então nós temos que abrir muito a nossa cabeça, porque muitas vezes a gente está vendo fotos do mundo espiritual, por exemplo, do céu, né? Que antigamente tinha aquele céu. Aí a gente pensa que as pessoas, o céu é só uma forma mais bonita de construção do que a Terra. E não é nem bonita de construção, viu? Porque às vezes a gente vê umas fotos do céu com aquelas estruturas antigas de castelo, onde o metal mais nobre da Terra, ouro e diamante, estão lá também. Então, como a nossa mente é pequena, né? É porque tudo que não tem mais bacana na Terra, aquelas construções antigas, metal mais precioso da Terra, o ouro, diamante, alguma coisa assim. Então isso aí, o céu deve ser isso aí. Imagina, eu fico pensando que a pessoa que pintou esses quadros, que falou sobre isso, talvez não conhecesse de certa forma, né? Nem imaginava, como nós nem imaginamos. E se existir milhões de minerais em outros planetas que nós nem sabemos o nome, nem como é. Em arquiteturas de construções que nós nem sonhamos que existam. E as roupas, então, do céu, sempre aquele camisolão, né? Aquele camisolão, assim, tudo. E se de repente uma tecnologia que nós nem imaginamos? Então, o que nós queremos falar? Ao invés de nós imaginarmos, vestirmos, calcularmos, presumirmos que aquilo que nós não conhecemos é uma parte ou a melhor parte do que conhecemos, eu falo que é melhor você exercitar que aquilo que você não conhece não chega nem perto, nem se você tentar imaginar de tudo que você já sabe. Assim você liberta a sua mente, você está entendendo? O que eu estou querendo falar para você é assim, ó, se eu penso assim na minha cabeça, se eu coloco assim na minha cabeça, um ser humano nenhum voa, ninguém levanta voo, mas
se como os pássaros, o ser humano voasse. Então, um ser humano com asa voa. Um anjo voa. Então, um anjo é um ser humano com asa. Olha a minha cabeça. Raciocínio lógico, Por que um pássaro, por que um animal não voa? Não tem asa. E os pássaros? Tem asa. Então o ser humano não voa. Mas e aqueles seres humanos, parecidos com seres humanos, né? Chegam assim, ó, e baixam assim perto da gente. Então eles têm asa. Então o ser humano que com asa é anjo. Olha a minha pequenez. Eu fico pensando no céu, um monte de anjo com asa e aquelas penas soltando tudo, vai ser um galinheiro danado, né? Quem que varre o céu daquelas penas que vai caindo tudo? Porque não tem jeito, vai cair pena. E aí quando alguém me pergunta, mas Guto, como é que um espírito faz para voar? E eu falo assim, mas um espírito não voa. O que ele faz? Ele volita. Qual a diferença, Guto, de voar para volitar? Avião voa, espírito não voa, volita. Como, Guto? Me explica. Voar é um fenômeno do nosso mundo. Eu aplico uma força contra a força reage. Então eu pego um motor propulsor, uma asa que vem, eu tenho que aplicar uma certa resistência, uma força, e a atmosfera, o ar, que já é uma resistência, me empurra. Contrário, porque toda ação corresponde a uma reação no sentido contrário. Então quando eu empurro alguém, alguém me empurra. Voar é empurrar o ar e o ar me empurrar. E quem que empurra o ar? O motor. O motor do avião, o motor do que quer que seja. Então você está voando. Volitar não faz isso. Volitar, você elimina qualquer reação com as forças daquela natureza. Ou seja, a gravidade para um espírito que volita é zero. Ele se move. É diferente. Ele não reage. Quando você vai nadar, por que você nada? Sua mão faz assim na água e a água te empurra para frente. Você faz assim de novo na água, não é um barco, você faz assim com o remo, isso é navegar. O avião vai voar, ele empurra o ar e o ar empurra o avião. Ele tem asa, a asa empurra o ar gigante e o ar gigante com a força do motor empurra o avião e ele sobe. Enquanto ele está lá em cima, o ar está empurrando o avião. Ele está numa base sólida lá em cima, o ar. Ele está empurrando o ar empurrando ele numa velocidade que empurra ele. Está lá. Desligou o motor, ele cai. Espírito não voa. Espírito volita. Volita é a locomoção pura. Veja como eu imagino uma pessoa que acreditou a vida inteira que só existe uma possibilidade de um anjo voar, batendo asa. E agora eu estou tentando explicar para a pessoa que o anjo não tem asa, que ele volita. E que nós só descobrimos essa palavra volitar, que é diferente de voar, porque nós só tínhamos descoberto então o que nós mais podemos imaginar é voar. Nós não conhecemos nada nessa natureza que volita. Então vem os espíritos que estão em outra natureza, em outro universo, e dizem, ixi, tem coisa diferente de tudo que você... A coisa que mais evoluída que vocês têm para imaginar é voar, bater uma asa, ligar um motor, pular de paraquedas. Por que o paraquedas vai cair devagar? Ele empurra o ar empurra ele, e ele se equilibra no peso. Vai devagarzinho, vai se equilibrando no peso até cair. É assim. Aí nós falamos assim, então o espírito não voa? Não, ele volita. Então ele não precisa de asa. Não precisa. E agora? E ele diz assim, não pense que o universo todo se resume de igualzinho que nós estamos experimentando na Terra, onde nossos dedos tocam.
que toda a matéria que a gente vai ver no universo é igualzinha a essa matéria que nós estamos vendo aqui. Não, ele já está falando, abra a mente, abra a mente, abra a mente. Tudo que você tiver e viver de experiência no mundo da Terra é aqui, só. Tem muita coisa para nós lembrarmos de onde viemos e aprendermos para onde formos. Abramos a mente, senão nós só vamos reproduzir memória. Vamos reproduzir memória. Os objetos, continuando, hein? Os objetos visíveis no campo de formas efêmeras, que é esse campo de forma efêmera, ele fala que é efêmera porque essa matéria nossa é muito simplória, ela é precária para as matérias dos mundos evoluídos. Se eu ver, por exemplo, existem locais no mundo espiritual onde tem coisas que pode ser tocado pelo espírito que está habitando aquela região, aquela frequência daquela matéria. Só que a matéria que ele está tocando lá na região da espiritualidade é 1000 vezes mais evoluída do que qualquer matéria da Terra. Entenderam uma coisa dessa? Eu sei que é um pouco bem difícil da gente imaginar. É como se alguém falasse assim, existem animais no mundo espiritual, e alguém dissesse, existe. No livro dos Espíritos responde, esses animais não são como os animais de vocês, eles são evoluídos, conforme os mundos que eles habitam. Aí dá de pensar assim, eu fico pensando, como é um cachorro evoluído? Como é um cachorro evoluído? Nós não temos noção de como é um cachorro evoluído. E eles evoluem também. Todas as formas evoluem para todas as instâncias de mundo, inclusive as matérias. Então a cadeira, muitas vezes, com o espírito senta num mundo evoluído, se equipara a nada da mais sofisticada tecnologia de cadeira que nós temos no nosso mundo. É precário. Tudo evolui. Digamos assim, Guto, me dá mais força mais minha cabeça aí para eu entender. Muito bem. Vamos dizer que eu preciso sentar numa cadeira de ferro nesse mundo nosso aqui. O que nós fazemos? Nós pegamos o aço, derretemos, fazemos a forma dele e faz todo um processo, uma indústria gigante, gasta muita energia, calor, temperatura. Fizemos a cadeira de um metal de ouro. Ouro, hein? Mas há trabalho danado, hein, para moldar o ouro, hein? E no mundo espiritual, como seria essa cadeira mais evoluída do que o metal mais precioso do nosso planeta? Talvez o material que é feita a cadeira no mundo mais evoluído é um material inteligente. E que o espírito só precisa condicionar a vontade dele e a energia se forma, se aglomera e cria um móvel para ele se sentar. E passa a existir enquanto ele precisa da cadeira. Ele se levantou, aquilo se desfaz. E pronto. E toda a matéria no planeta não existe lixo. Porque ela só existe enquanto tem utilidade, condicionada pelo Senhor da utilidade, que é os espíritos evoluídos, que precisam daquela matéria. Então não tem indústria, não tem poluição, não tem esse tipo de trabalho de exploração, não tem salário para pagar, não tem ninguém que cumprir a hora trabalhando para produzir. Eu estou dando só uma ideia para a gente pensar. Imagine, nós estamos falando de mundos evoluídos. Mundos evoluídos, onde tudo vai começando a ficar à mercê quase que automática da mente, que é o Espírito, o Filho de Deus. Pensa, né? Vamos abrir a cabeça. O que nós estamos querendo aqui é forçar para a gente abrir a cabeça. A Évora está falando aqui na Bíblia, tem um trecho que dá essa brecha de pensamento, né? Que ele fala sobre a fé. Se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte, que ele saia daqui e vai acolá, e nada vos será. E ele há de acontecer, né? Vai acontecer, ocorrerá. Tem uma frase dele lá. E nada vos será impossível para nós no mundo da Terra, né?
será impossível. Então, pode existir muitas coisas no mundo espiritual sem indústria. Pensem nisso. Imaginem que todos os elementos da matéria sejam mais evoluídos que os elementos precários da nossa matéria, e que o estágio aqui na Terra da nossa matéria precária é o estágio primitivo da evolução de todos. Tudo, absolutamente tudo evolui no universo. Nós nem imaginamos. Tá? Mas tudo que é criação que não é do homem. Lembre bem disso. Então vejamos. Ouro, pode haver um metal diferente, mais caro num outro planeta? Pode, porque não foi o homem que criou. Mas o metal que o homem criar, combinando um com o outro, esse vai dissociar e volta à forma original da criação de Deus. Tudo que o homem fizer, ele pode fazer o que ele quiser nesse planeta. Mas com o tempo volta à forma original de tudo como era antes, quando o homem aqui chegou. Entenda bem isso. Na forma primitiva do planeta evolui, não na forma como criou. Então o homem criou um aço especial e existem aços mais evoluídos. Não, essa é a criação do homem. Essa que volta aos elementos primitivos. Imaginem que, vamos imaginar aqui, gente, eu sei que talvez vocês devem estar falando, nossa, Guto voa, viaja. Não, é para a gente abrir a cabeça. Por que os mundos primitivos são feios e os mundos mais evoluídos são mais bonitos? Já que a matéria quanto o mundo espiritual é movimentado pela mente, pela vontade, pelo pensamento. Porque os espíritos inferiores só pensam em coisa ruim, feia, de péssima qualidade energética, de baixo teor. Normalmente eles repetem aquilo que viram no nosso planeta, ou em planetas onde eram terríveis de onde eles viveram. Então, como é que vai ser algo bom? Ali é parte de tudo aquilo que a própria mente em desalinho, desequilibrada, sem nenhum segmento de pensamento constante, focado. Ali, todo pensamento vem deteriorado, consumido pelo ódio, mágoa, raiva, rancor, vingança, ciúme, inveja, culpa. Mas é a mesma matéria que forma um umbral. Pode formar um espírito, pode chegar num umbral, um espírito. Eu não sei se você se lembra, ele conta que Maria foi num umbral onde estão as almas dos suicidas, para que ela cuidasse ali. Ela montou um hospital, um pronto-socorro dentro do Vale dos Suicidas. Como ela fez isso? Eurípides Barçanufo relata isso. Como ela fez isso? Maria chega no local, é a mesma energia do local. Só que a diferença, ela não está revoltada, ela não está magoada, ela não está chateada, ela pensa em Deus e na vontade dela de socorrer aquelas almas. Seu pensamento irradia luz em todas as direções, de todas as cores que nós imaginarmos. Em várias frequências que nós imaginarmos. Frequências que aquele mundo muitas vezes nem responde àquela frequência, ao chamado daquela frequência. Então não está movimentando matéria nenhuma. Mas os que respondem à frequência dela, esses vêm a serviço dela. Elementos primitivos se colocam a serviço, à mercê de Maria. E diz, manda, e nós faremos. E ela imagina e se cria. Compreenderam como é possível isso? Elementos a serviço de um ser evoluído. Por isso que não precisa ir ninguém lá no umbral trabalhar, bater prego, subir parede, carregar, não tem ninguém controlando o horário de trabalho, você faltou, não tem acidente de trabalho. Ela só vibra, faz uma oração e aquilo ocorre. Muitas vezes eles fazem a oração no local e quando começa a acontecer, eles saem do local. Encaminha espíritos a serviço dele para continuar a irradiação do plano deles, divino, que já está instalado ali, quase que
É mais ou menos assim. Eu estou tentando falar. Eu sei que não, às vezes não tem um vocabulário correto para dizer o que é, mas é mais ou menos assim. É como se todo plano do hospital, como a gente tem uma planta, aí qualquer engenheiro, pedreiro pode fazer. Muitas vezes Maria chegou, pode um espírito evoluído, qualquer espírito evoluído, chega e deixa uma planta ali naquele local. Mas como essa planta? Bom, vamos tentar imaginar assim. Pequenos cristais que vibram em tons de vontade do espírito. É tão forte a vontade que eles têm, que eles materializam aquela energia dentro daquele campo de energético. Para nós, vendo, parecia uma pedra de cristal verde, outra roxa, outra, e aquilo brilha, muda de intensidade porque está ligado direto ao pensamento de quem criou. E os espíritos que ali chegam doam energia por todo o amor para que aquilo que está naquele cristal irradie com força e vai formando todo o complexo daquele pronto socorro, que é gigante. É gigante. Chega a dar mais do que um bairro inteiro de uma cidade. Sem uma mão de obra. Só por amor. Só pela vontade de servir. Agora, com nós que estamos falando, imagine como o planeta Terra foi criado. Sem uma mão de obra. E quem criou ele foi Jesus. E os engenheiros siderais. Se tudo pode se movimentar a serviço da vontade. Lógico que foi necessária no planeta Terra. A diferença daqui do mundo espiritual é que a Terra é trabalhada com elementos mais primitivos. Então, natural que espíritos de elevada categoria se assessorou de espíritos de elementos mais primitivos. Quer ver um elemento bem primitivo e que serve à vontade dos espíritos? O vento, a chuva, as tempestades. São os elementos mais primitivos. Jesus mostrou isso para nós na Bíblia. Ele mandou acalmar o vento acalmou. Elementos mais primitivos. Se esses elementos no nosso planeta obedecem a Jesus, que dirá os elementos do planeta que ele está? Ele não só acalma a tempestade aqui, como aqui possa ser feita uma construção e vai se fazendo a construção. E só tem existência enquanto tem utilidade. Não tem utilidade, se desfaz. E mais. Agora eu vou passar uma coisa mais profunda para vocês. E se eu chegar num umbral e não ver essa construção? Ah, muito bem. Os senhores das sombras que dominam, que fazem com que as pessoas se suicidem para irem até eles nos locais onde eles controlam, que é o Vale dos Suicidas, dominam sobre o medo, sobre a culpa, sobre tudo. Ele não sabe que a construção de Maria está bem ali? Não, eles não veem. Agora ficou mais difícil a gente entender. Maria constrói com toda aquela capacidade dela um pronto-socorro no Vale do Suicida e eles não sabem onde estão situados. Não sabem, porque eles não têm a vibração necessária. Não tem a vibração. Foi criado com o quê? Com amor. E eles têm o quê? Eles têm amor? Não. Então não vai ver. Não tem quando você olha para o verde, você adora verde. Aí quando você vê o verde, ai que lindo! Você viu aquele verde? O outro fala assim, eu não. Você não viu aquele verde? Não, você viu porque você gosta de verde. Eu gosto de azul. Você vê, você aceita, você participa daquilo que você está em sintonia. Simplesmente isso. Simplesmente. Então o olho humano nunca vai ver, só vai ver o limite da sua capacidade de suportar.
A criatura conviverá com os seres que necessita no trabalho de elevação, receberá um ambiente adequado aos seus imperativos de aperfeiçoamento e progresso, mas que ninguém resuma a expressão vital da esfera em que se respira, no que os dedos mortais são susceptíveis de apalpar. Esquece. Tudo que você vai experimentar no mundo espiritual após morrer é muito diferente do que aqui é a Terra. Portanto, vamos parar de ficarmos imaginando que o mundo espiritual é parecido com o da Terra. Não, não é não. Aqui que é parecido horrivelmente com o de lá. Então, os objetos visíveis no campo das formas efêmeras constituem breve transitória, porque eles não ficam, é efêmero, né? Resultante das forças invisíveis no plano eterno. É resultante das forças invisíveis no plano eterno. Vontade de Deus. Das forças invisíveis e de todos os trabalhadores a serviço de Deus. Tudo isso é cuidado por eles. Então, cumpre os deveres que te cabem. Agora ele está mandando a mensagem para nós, tá? Cumpre os deveres que te cabem e receberás os direitos que te esperam. Hoje nós estamos querendo muita coisa, sem perceber se nós temos direito de tudo isso que queremos. Para a gente saber, será que eu estou cumprindo os meus deveres? Eu estou cumprindo os meus deveres? Né? Nós temos uma história de que Jesus morreu na cruz, o sangue de Jesus tem poder, Jesus não morreu na cruz para nos salvar. Então, ele nos salvou. Então eu posso fazer agora o que eu quiser, e quando alguma coisa de ruim me acontece, o sangue de Jesus tem poder, e Jesus morreu na cruz para nos salvar. Não. Se ele morreu na cruz, e se o sangue dele salvou, ali começa um marco zero da humanidade. Tudo que você fez de errado a partir daquele momento, você vai ter que acertar a conta. Porque ali naquele momento ele só salvou quem estava em dia com seus compromissos. Vamos pensar assim. E quem estava errado com seus compromissos? Como que ele ia salvar? Não tinha jeito. Tinha que resgatar. Senão, todos os erros que nós vamos fazer já está pago. Se isso é verdade, gente, acabou a religião. Acabou a religião. Eu posso matar, roubar, fazer tudo o que eu quiser. Porque Jesus já morreu na cruz para nos salvar. Então, mas ele morreu na cruz para nos salvar, mas não impediu mais a humanidade de errar e nem deu consciência para a humanidade parar de errar. Mas ficou meio contraditório isso. Então significa que eu posso continuar errando, que já está afiado. Tudo que eu vou fazer, afiançado por Jesus e a morte dele e o sangue dele. Que absurdo que nós estamos pensando. Eu posso matar uma pessoa e nem sentir culpa, porque Jesus já morreu na cruz para nos salvar. Não tem sentido. Então, cumpre os deveres que te cabem e receberás os direitos que te esperam. E nós temos direito, nós somos... Olha, agora vem a parte mais bonita dessa mensagem. Nós somos filhos de Deus. Co-herdeiros de todo o universo. Criado por uma... Nós não podemos... O máximo que eu posso dizer, por um amor absoluto. Há tanto poder que me espera para que eu tome conta dele. Como que eu vou tomar Guto? Como que eu, Guto, vou tomar conta de um poder que é meu? Se é meu, como que eu não tomo? Como que eu não sei exatamente isso? O que impede nós de assumir o nosso poder é a nossa consciência. Enquanto eu não tenho consciência do que eu sou e do meu poder, eu não posso reivindicá-lo. Ué, óbvio. Fulano não pode. Eu ainda estou mergulhado nas dúvidas, na falta da crença, na falta da fé. Eu não posso reivindicá-los. E se eu reivindico, não adianta nada, porque vem uma mensagem dizendo: cumpra seus deveres. Então, eu estou amarrado com o compromisso. Olha, para quem não quer compromisso, essa é a pior notícia que nós estamos recebendo agora. Nós estamos amarrados pelo compromisso.
Porque fala assim, então agora eu vou tomar consciência do meu poder. Eu vou começar a trabalhar para ter toda a noção da espiritualidade, da minha imortalidade. No que você fizer isso, vem a responsabilidade e o compromisso. Qual é o compromisso? De servir e bem servir a Deus. Amarrou você. Quer dizer que você não vai mais agora ganhar um poder de, por exemplo, sair do corpo para viajar, para conhecer Rio de Janeiro, Nova York, Itália, França, sem pagar passagem. Você não vai fazer isso não. Quando você começar a se desdobrar do corpo, vem a responsabilidade e o compromisso. De que o que é que você vai fazer com isso? Você está amarrado. Nós estamos amarrados. Nossos atos há um compromisso de servir ao que é real, ao bem. E irmos quebrando todas as vezes, gradativamente, todas as ilusões que vamos criando. Esse não tem jeito. Sem compromisso, não anda. E esse compromisso é tão sério que quando eu quebro ele, quando eu não cumpro ele, vem as consequências de refazer de novo até que eu faça o compromisso assumido. Eu chego a pensar aqui com vocês e penso assim, vamos supor que o que dá a consciência a um ser espiritual, que momento o espírito toma consciência de que ele existe? E outro não ainda. Qual é a primeira consciência? Então talvez a consciência seja um chamado de Deus, que existe uníssono para todo o universo. Milhões, bilhões de espíritos em diversas escalas de evolução, uns acordam. Esse acordar é o chamado de Deus. Quem te acordou? Você. Você acordou. Aquele chamado, você evoluiu até alcançar o primeiro chamado de vida consciência. Vida consciente. Você acabou de sair do mundo dos sonhos. E agora você pensa. Agora você é um ser humano. Não tem retrocesso. Esse chamado nunca mais morre dentro de você. E essa consciência traz junto um compromisso. Não tem jeito. O que me chama? Quem me despertou? O que me mantém despertado? Por que eu não consigo mais voltar a dormir? Porque você tem um dever, um compromisso. Caminhar infinitamente para a sua evolução, sem parar. Você nunca mais vai... Você pode parar de evoluir, mas retroceder, impossível. A lei te empurra. Isso é amor. Conseguiram pensar comigo? Quando não estamos, quando nós não despertamos para a nossa na consciência da vida, do amor de Deus, é a consciência que nos faz despertar. Então, a gente está numa forma primitiva ainda, não humana. Uma forma primitiva, vou colocar humana, mas muito primitiva. Quase um macaco. Muito parecido com o macaco. Vivendo literalmente nos nossos instintos. Caçando, matando, roubando e sobrevivendo. Matéria evoluindo. Vamos dizer que o homem estivesse todos num estado de macaco. Mas alguns macacos acordaram. Ouvir o chamado de Deus. A consciência acende. E nunca mais agora ela apaga. Ela nunca mais vai ser igual a um outro macaco. Mas não é que não era um macaco da forma macaco. Era uma espécie humana primitiva habitando o planeta Terra. Adaptada ao meio, ao clima, à forma de vida. Mas algumas coisas contribuíram para que a gente se despertasse.
formas humanas mais evoluídas. Formas humanas mais evoluídas. Como nós vamos fazer os animais se desenvolverem? Nós somos espíritos mais desenvolvidos e damos uma enorme ajuda aos animais para que eles se desenvolvam, cobrando deles, ensinando eles, enxergando eles da forma mais desenvolvida. E aí eles vão desenvolvendo, convivendo conosco. Como as formas humanas também, lá no início do planeta, mais evoluídas, conviveram com os primatas humanos terrícolas. E obedecendo ordens, mas sendo cobrados pela forma humana que éramos, fomos despertando. Pois se ele faz, eu também faço. Aqueles que assim entenderam se despertaram. Despertar seria para individualidade. Isso, despertar para a individualidade. Perfeito. Consciência. Eu existo. Eu não sou objeto de serviço de alguém. Eu existo. O corpo é meu. Eu sou diferente de você. Essa individualização tem uma mistura ainda quando a criança nasce. Por um tempo, a criança pensa que é a mãe. A mãe é ela, a mãe é uma extensão dela. Ela não entende que foi cortado o umbigo dela. Ela pensa que é a mãe. Tanto que se a mãe sair de perto, ela chora que nem um doido. Porque parte dela sumiu. Onde que está a parte dela? Ela vai morrer. Aí a mãe, com o tempo, ela vai percebendo que ela e a mãe são dois seres diferentes e que ela pode estar num lugar e a mãe em outra e que nada de ruim vai acontecer a ela. Todo esse processo, nós vamos, quando a gente vê a psicologia, a criança, o relacionamento, no caso, no estudo de Freud, nós vamos perceber que no campo da psicologia, da psique, ainda ocorrem os mesmos fenômenos. Só que muito mais rápido por uma vida só. Então, cumpre os deveres que lhe cabem e receberás os direitos que te esperam. Faz a sua parte. Olha, se o que você estiver fazendo, servindo a Deus, respeitando as leis de Deus que o Cristo nos ensinou, servindo a Deus, você está fazendo por você. Porque quem vai receber quem vai tomar consciência dos seus dons é você. É você que vai começar a viver mais como espírito e menos como um ser humano, corpo encarnado na terra que está esperando a morte. É você. Por isso é que existem pessoas que vêm na terra, têm mais dons que outros. Esses que têm mais dons, eles começaram a fazer o que tinha que ser feito e foram ganhando os direitos gradativamente, conforme foi cumprindo as suas missões. Outros recebem de antecipação um dom, um direito, porque esse direito ou esse dom vai dar-lhe condições de resgatar o tamanho do erro que cometeram. Imagina, eu fui um médico num determinado lugar e matei muitas pessoas para fazer experiência médica. Fiz absurdo. Na época eu não imaginava que o ser humano sentia dor. Para mim era cobaia. Desde bebê, tudo. Como que eu vou resgatar isso? Então, eu tenho um dom. Todos nós temos um dom, um espírito de cura. Todos temos. Todos nós temos todos os dons. Mas não tomamos consciência deles. Tá? Aí a espiritualidade diz, olha, se der a ele a consciência de cura, ele pode curar muita gente com a mediunidade dele, de graça, como ele trabalhou lá para destruir muita gente. Então, no caso de alguns médiuns, grande parte deles neste planeta, é porque a ferramenta mediúnica auxiliaria ele a cumprir, resgatar erros que levariam muitas e muitas e muitas existências. Agora cabe saber se souberam aproveitar. E aí ele diz assim, ó,
Faze corretamente o que te pede o dia de hoje, agora. Faz o que você precisa fazer hoje, agora. Faça bem feito, sabe? Se dedique, faça o máximo que você pode. Hoje, você não sabe se vai ter amanhã o dia que você vai acordar. E que hoje tem que ter um marco do ontem. Sabe qual é o maior marco do hoje para ontem? É que hoje você está melhor que ontem. Esse é o melhor marco. Se você quer saber se hoje, como é que você está hoje, com certeza, se você está indo nesse caminho de se tornar hoje melhor que ontem, com certeza hoje você está melhor que ontem. E aí, e não precisarás repetir a experiência amanhã. Porque tudo que você não fizer bem feito, não se dedicar completamente, não usar toda a sua capacidade, você fez pela metade, ou você não fez, ou fez errado. Então, vai ter que retornar, até que você aprenda a colocar o hoje na sua vida como o dia mais precioso da tua existência. Para a tua evolução, não é para a materialização das suas vontades efêmeras, vícios, defeitos, sonhos extravagantes, não. Hoje é o dia mais importante da tua evolução, do ser como espírito, para o exercício da sua capacidade máxima espiritual, tá? Espiritual, não para coisas efêmeras.